Olha só, gente, então todo mundo está me acompanhando aqui. O que é o XABCDE do trauma, tá? Então lembrando que isso é um método mnemônico que o Colégio Americano de Cirurgiões, ele instituiu o que nós chamamos de um manual, tá? Então, nos Estados Unidos, eles têm uma formação própria para os paramédicos, né? Então é como se fosse uma graduação. E eles trouxeram esse protocolo que ele é conhecido mundialmente, chama PHTLS, tá? Que é o Pré-Hospitalar Trauma Life Support. Então, esses são os elementos que devem ser observados quando uma pessoa vítima do trauma, e aí eles vêm trazendo justamente letras que induzem o que nós chamamos de método mnemônico para você memorizar os passos que vão seguir o atendimento desse paciente politraumatizado. Então isso é muito interessante, porque quando você olha para o XABCDE do trauma, e aí eu quero deixar muito claro que aqui nós temos um público de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de acadêmicos, tá? Então a gente vai trazer todas essas informações para esses grupos, então focado aí para a enfermagem, tá? Inicialmente. E aí, Júnior, nós vamos fortalecer o do SUS também, né? Já tem a matéria de SUS no cursinho, mas nós vamos trazer, eu estou conversando com o Júnior para a gente falar sobre Sistema Único de Saúde, que vai ser para todos os cargos da área da saúde, mas hoje nós estamos trazendo específico para a área da saúde e da enfermagem. Tá? Então, tanto para técnico quanto enfermeiro, isso é algo que vai cair na sua prova. Tá? Então, o XABCDE do trauma é justamente esse método que nós utilizamos, que principalmente atende às urgências e emergências, que seguem esses passos. Queria chamar a atenção que até 2019, tá? Até 2019, sim. Esse método, ele seguia o ABCDE do trauma. E aí, a partir desse momento, eles incluíram a letra X acima da letra A. O que essa letra significa? O que essas letras significam? Então, essas letras significam os principais, dentro de um processo de escalonamento de causas, que o paciente pode vir a sofrer uma maior gravidade ou um maior risco para a morte. Tá? Então, esse método ele ajuda justamente ao profissional reconhecer e agir em cima dessas situações que vão estar trazendo um grande, enfim, uma situação aí de total, como é que eu poderia dizer, Júnior, mas assim, de desorganização orgânica, tá? Então, o XABCE do trauma, a gente vai começar pela letra X. O que acontece? As guerras que aconteceram recentemente, não tão recente ali, Ucrânia, enfim, mas Afeganistão, Iraque, todas essas experiências das pessoas que atuavam na urgência e emergência dentro do militarismo, e eu queria fazer essa consideração, que o militarismo americano é como se fosse a Fórmula 1 da urgência e emergência. Muitas das coisas que eles trouxeram para a urgência e emergência, para esse atendimento, foi justamente o que era utilizado no meio militar e foi incorporado nos atendimentos. Então, eles perceberam que a maior causa de morte no trauma, nessas situações, não era o paciente que tinha algum tipo de obstrução de via aérea, mas o paciente que tinha o que eles chamavam de hemorragia exsanguinante. Olha só, exsanguinante. Então, um paciente que tem uma hemorragia de um grande vaso, principalmente uma artéria, tá? Então nós temos aí dentro do nosso sistema circulatório as veias, artérias, os capilares, né, o próprio coração. Mas os pacientes que tinham traumas nos grandes vasos, principalmente artérias, esses pacientes tinham uma chance maior, mais elevada, de evoluir a óbito frente às outras necessidades que um politraumatizado pode ter. Aí você pode me dizer, olha, politraumatizado é um paciente que tem aí um trauma que envolve mais de dois sistemas, né? Um paciente que tem ali um trauma muscular, um paciente que tem um trauma abdominal, um TCE, que é um trauma crânioencefálico. Então nós temos toda essa configuração que esse paciente pode apresentar. E eles viram que essa hemorragia exsanguinante, e aí você pode abrir para mim, por favor, no tablet, você pode ver que a hemorragia exsanguinante,
que é a exsanguinação, tá? Ela era a maior causa de óbito nesses casos. Então, Júnior, olha só. Quando a gente age na hemorragia exsanguinante, a gente tem uma ação que ela é importantíssima. E eu vou colocar aqui para vocês. Dentro da ação de controle de hemorragia, nós podemos ter diversas ações. E a principal delas para a hemorragia exsanguinante, para a exsanguinação, principalmente quando for uma hemorragia externa massiva, é o uso do torniquete. Vou colocar aqui. Olha só. O uso do torniquete era extremamente controverso. Extremamente controverso. Então, as pessoas que agiam e trabalhavam no trauma tinham justamente esse tipo de situação, inclusive com o uso do torniquete. Mas a gente sempre usou torniquete dentro do centro cirúrgico. Nós tínhamos, inclusive, Júnior, o uso, por exemplo, de um tipo de anestesia, que era a BIA, aquele bloqueio regional, que era justamente o paciente fazia como se fosse uma espécie de torniquete. Então, de forma controlada e bem feita, o torniquete, que é justamente você passar na parte proximal da hemorragia externa, a gente já tem dispositivos específicos para isso, mas eu lembro que num dos treinamentos que nós fizemos, uma bandagem, inclusive uma atadura, utilizava, inclusive para dar um nó com a própria caneta, como se fosse um fechamento de uma torneira, para fazer com que cessasse essa hemorragia. Inclusive, dentro desse protocolo, ele utilizava para pacientes que tinham um transporte mais longo, a gente teria que folgar esse torniquete de, no mínimo, aí, de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas. Variam alguns protocolos em relação a isso. Então, o uso do torniquete, que era extremamente controverso, que inclusive era desincentivado como uma última opção, demonstrou-se nos atendimentos militares, principalmente que as guerras recentes trouxeram, como uma opção viável, desde que bem treinada e que é um grande salvador de vidas. Então, quando o foco vem para essa questão da hemorragia exsanguinante, da exsanguinação, que é justamente a hemorragia externa de um grande vaso, tá? Hemorragia externa de um grande vaso, o uso do torniquete ele é fundamental. Tem uma coisa interessante que eu vou dar uma dica para vocês, e aí o PHTLS tem isso. O principal tipo de controle para hemorragia, e a gente vai ver lá no C, é a compressão direta. Tá? Mas no caso da hemorragia sanguinante, ainda que a compressão direta fosse a nossa principal oportunidade, guarda isso, tá? O torniquete ele se sobrepõe à compressão direta. Isso é uma informação muito interessante e importante para você pegar. Tá? Então, o primeiro, o X, é a hemorragia sanguinante. Então, como tratar a hemorragia sanguinante? Torniquete, você pode utilizar também hemostáticos locais, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Tá? É uma coisa que está sendo incorporada, eles têm aqueles kits, Júnior, de controle de hemorragia, já preparado, inclusive com alguns instrumentos que, inclusive, cria e estimula os fatores de coagulação sanguínea, o fator 8, os fatores que estão envolvidos dentro dessa criação dos fibrinogênios para fazer com que a hemorragia cesse. Então, é muito interessante isso. Tá? E vamos passar agora para o A, né? Que aí vem seguindo a lógica que muita gente já deve conhecer, que é justamente o A, B, C, D, E do trauma, tá? Lembrando que esse protocolo, o X, veio para cima do atendimento, tá? Não esqueça disso. Antigamente era o A, B, C, D, E do trauma, mas agora nós temos um X aí em cima que induz justamente esse atendimento, tá? Então, o que é o A? O A, ele vem justamente de permeabilidade das vias aéreas, lembra de aérea, de via aérea, tá? Via aérea superior, e controle de coluna cervical. Ei, meu amigo, peraí, escuta bem, olha só, permeabilidade de via aérea e controle de coluna cervical. Isso é junto, tá? Não esquece disso. Se um paciente que tem um trauma, principalmente um politrauma, ele tem um possível trauma cervical até que se prove o contrário. Guarda isso. Então,
permeabilidade das vias aéreas, ou seja, abertura de vias aéreas e controle de coluna cervical, ele representa o atendimento no ar. Tá? E existem algumas manobras que você pode isso. Então, o paciente, por exemplo, tem um trauma de face, é um paciente que, por exemplo, tem um sangramento expressivo na via aérea superior. Então, justamente permeabilizar essa via aérea, justamente observando essa melhor troca gasosa a partir das vias aéreas é interessantíssimo e importantíssimo. E justamente duas manobras que são interessantíssimas e importantes a serem aplicadas para controle de coluna cervical, que é justamente a anteriorização da mandíbula, tá? Jaw thrust, ou o chin lift, que é justamente a elevação do queixo, tá? Lembrando que os pacientes que tenham suspeita de trauma, que venha trazer, um paciente que tenha uma suspeita de trauma cervical, a elevação do queixo, ela é desincentivada. Tá? Isso pode causar uma iatrogenia grave nesse paciente. O que é iatrogenia, Juan? Iatrogenia são situações que venham trazer gravidade ao paciente a partir das nossas ações assistenciais. A gente chama isso de iatrogenia. Tá? Então, a elevação do queixo é desincentivada no paciente que tenha uma suspeita de trauma cervical. Tá? E essa manobra que poderia ser utilizada é a anteriorização da mandíbula. A gente faz a anteriorização, uma exposição maior da mandíbula para criar um maior ângulo para facilitar justamente essa troca por via aérea superior. Então nós já falamos do X, nós já falamos do A e nós vamos falar agora do B. Júnior, o B, meu amigo. O que é o B? O B vem de breathing, que é respiração. Tá? Por isso que ele vem do inglês, que serve essa aí. Aí, para melhorar para vocês, por que B, é R, boa respiração. Via aérea superior pérvia não é garantia de boa troca gasosa. Imagina comigo, paciente de acidente automobilístico. Tá? Esse paciente teve ali um trauma que envolve uma energia gigante. Olha só. E esse trauma que envolve uma energia gigante, tá? Esse paciente, por exemplo, pode ter chocado o tórax, tá? Contra o volante, tá? Ou então até próprio o airbag. E esse trauma pode causar, dentro de todas as possibilidades, tá? Uma fratura de arco costal. Imagina esse paciente com uma fratura de arco costal. Tá? Ou seja, que tem uma fratura que atinge principalmente a pleura. Eu sou péssimo de desenho, Júnior, mas eu vou mostrar aqui, pessoal. Então, olha só. Lembrando, o que é a pleura? A pleura, então nós temos aqui a árvore brônquica, né? O nosso pulmãozinho aqui. Ficou tão ruim, né, Júnior? Traqueia, tá? Então, nós temos uma película que ela reverte o pulmão. A gente chama ela de pleura, tá? E a pleura, ela carrega um líquido como se fosse o que nós chamamos como se fosse além de criar como se fosse um lubrificante, tá? Em relação a isso. Quando o paciente tem um trauma que ele vem aqui e atinge essa pleura, atinge o pulmão, esse paciente começa a ter dentro desse acúmulo sangue ou ar dentro da pleura. Tá? E aí causa o que nós chamamos, tá? Quando é a pneumo de tórax, quando há uma entrada de ar nesse espaço pleural, o ar, tá? Ou hemo, todo mundo já sabe, sinônimo de sangue, tórax, que é justamente o sangue nesse espaço pleural. Meu amigo, essas são complicações potencialmente gravíssimas. Gravíssimas. E o pneumotórax ainda tem uma derivação, eu estou falando do B, tá? Que é justamente o pneumotórax hipertensivo. Mano, como é que eu vou ver o paciente chega? Eu não vou ter um raio-x lá no pré-hospitalar. Só vou ter isso lá no ATLS, que é justamente o estágio avançado do Trauma Life Support. Que geralmente é feito intra-hospitalar ou até mesmo do suporte avançado de vida do SAMU, a SAV do SAMU.
E aí o que acontece? Como é que eu vou agir em relação a isso? Como é que eu vou reconhecer isso? Você pode reconhecer de diversas formas. Usem os nossos instrumentos de avaliação. Ausculta. Então, quando esse paciente tiver uma diminuição do murmúrio vesicular diminuído, olha o que é murmúrio vesicular diminuído. É o som da respiração entrando e saindo dos pulmões. Então, murmúrio vesicular diminuído, ele é um sinal de trauma torácico importante. Outras coisas que a gente pode ouvir, tá? A gente pode fazer justamente a inspeção desse tórax, onde você tem, ao tocar nesse tórax, sinais de dor exacerbada. Você pode sentir também, ao paciente inspirar, expirar, o que nós chamamos de tórax instável. Esse paciente pode estar ali com um tórax, com arco costal, quando isso acontece, com 4 ou mais costelas, esse paciente não tem sustentabilidade mecânica para fazer o movimento de inspiração, de expansão total do tórax. Então isso é muito importante a gente guardar, tá? Outra coisa que a gente pode usar, percussão, dígito digital. Se esse paciente tiver uma dificuldade, reclamar que ele está com muita dificuldade de respirar, que ele está com uma dificuldade de dor intensa no seu tórax e tiver um timpanismo, o que é o timpanismo? Aquele som de tambor, pum, 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 na região torácica, esse paciente muito provavelmente está com um pneumotórax hipertensivo. Causa de morte, tá? Uma das maiores causas de morte com trauma torácico, pneumotórax hipertensivo. Inclusive, essa formação que a gente utiliza do PH-TLS, ela vem estimulando o uso de um gelco que a gente geralmente usa para fazer, já tem alguns dispositivos próprios, mas a gente usou por muito tempo o gelco calibroso, geralmente de número 14 ou 16, preferencialmente o 14, no segundo espaço intercostal, espaço intercostal, no hemitórax. Juan, tu tá falando grego para mim, mano. Olha só. Você, ao utilizar os espaços intercostais, ou seja, entre as costelas, não é costal de dorso, tá? Costal de costela. Então, no segundo espaço intercostal, na linha média da clavícula, na linha média clavicular, nós temos justamente a inserção de um gelco calibroso para diminuir a pressão do tórax. A pressão do tórax não está elevada? Hipertensivo? Então, ao você fazer essa punção, você salva a vida. Guarda isso. Guarda isso, que isso já foi pergunta de concurso público. Isso já foi pergunta importante que realmente vai botar você dentro da sua aprovação. Gente, olha lá. Então, nós já falamos do X, que é o quê? Hemorragia exsanguinante, a exsanguinação. Tá? Lembra do torniquete. Usar e aplicar o torniquete, que é justamente quando for uma hemorragia externa, tá? Porque tem a hemorragia interna também. E aí ela é mais difícil de se reconhecer, e a gente vai falar isso já no C. Então o C, ele vem de circulação, tá? Então nós falamos do B, então, desculpa gente, vamos lá. X, hemorragia exsanguinante, torniquete. A, abertura de vias aéreas e controle de coluna cervical, tá? Abertura de vias aéreas e controle de coluna cervical. Tá? B, boa respiração. Só a permeabilidade da via aérea não é suficiente para garantir a boa respiração, principalmente nos traumas torácicos. Tá? Então falamos do pneumotórax, quando há um A no espaço pleural, do hemotórax, presença de sangue no espaço pleural, e o pneumotórax hipertensivo, que é justamente uma entrada excessiva de ar que vai empurrar todas as estruturas torácicas, inclusive o coração, fazendo com que o batimento do coração, a forma mecânica que o coração funciona, ela seja impedida e o paciente pode ir a óbito. Então, lembrei de vocês justamente a manobra de descompressão torácica, linha justamente hemiclavicular, segundo espaço intercostal, gelco calibroso, colocou aqui, descomprimir o tórax, tá? Geralmente acontece com trauma torácico fechado, tá? Então olha lá, vamos lá. Aula muito boa. João, manda um beijão pro povo do Centro Cirúrgico do HE. Aqui, ó, minhas referências. Pessoal do Centro Cirúrgico, rapaz. Pessoal incansável lá.
galera aí que trabalha demais, um beijão gigante, pessoal do Centro Cirúrgico, do HE, que eu tenho meu respeito, galera ali que tem uma história que a gente aprende muito. Então vamos dar continuidade, tá? Vamos falar agora do C, Júnior. C vem de circulação. O que é justamente a gente falar agora da circulação? Nós vamos falar da avaliação de pulso, da perfusão. Gente, o que é perfusão mesmo, Juan? Perfusão é a gente saber, a partir da sua avaliação, se além do pulso o paciente está chegando adequadamente, tá? Sangue em determinada região. Não entendi, Juan. Como é que é isso? Olha só, imagina uma fratura de antebraço. Essa fratura de antebraço, por exemplo, ela pode obstruir um grande vaso, pode obstruir uma artéria radial, por exemplo, ou seja, comprimir uma artéria radial, melhor dizendo. Então essa compressão ela vai impedir que o fluxo chegue adequadamente, tá, na região distal desse membro. Tá? Então a perfusão ela é muito importante, aquele apertadinho do dedinho para a gente ver se ele vai ficar vermelhinho, esse enchimento capilar, isso é importante para a gente ver, avalia a coloração e a gente avalia outros sangramentos. Tá? Então também avalia outros sangramentos nesse momento. Então um paciente que tem ali um sangramento, ele pode ser controlado com o quê? O quê? Compressão direta, meu amigo. Você vai pegar e vai comprimir diretamente a ferida desse paciente, tá? E você vai pressionar isso. Quando a gente fala de método mnemônico, a gente imagina as fases, tá? Pessoas que são muito bem treinadas, e aí eu chamo muita atenção o pessoal do SAMU. O pessoal do SAMU ele já tem uma atividade muito bem, o pessoal dos ambulatórios 2, daqui de Santana, o pessoal das emergências, né, lá do HE. Então, essas compressões, tá? A compressão direta faz com que o paciente acelere, tá? Justamente essa possibilidade de fazer o que nós chamamos ali de estancar esse sangramento, né? Fazer com que esse sangramento cesse. Lembrando, gente, que a gente não vai fazer e dar uma de curioso, tá? É você comprimir e de 15 em 15 segundos olhar. Não, comprimir no mínimo, 2 minutos pressionando firmemente em cima dali. Existiam algumas orientações, que era a elevação do membro, tá? Ou uma compressão indireta. Como é que é a compressão indireta? Então você tem, por exemplo, um sangramento aqui na região do pulso, e aí nós fazíamos uma compressão indireta. Você tentava fechar aqui a artéria braquial para diminuir o fluxo sanguíneo, tá? Para o restante do antebraço, e você fazia uma compressão direta, tá? A compressão indireta, cientificamente, ela não demonstrava que se isso realmente funcionava ou não. Por quê? Porque quando já tem um trauma, o teu vaso já faz o que nós chamamos de vasoespasmo. Ele já diminui de tamanho. Guarda isso, tá? Então ele já diminui de tamanho por uma defesa do nosso organismo. E a elevação do membro, a gente está falando de um paciente que é traumatizado, que também tem um politrauma que envolve mais sistemas. Então esse elevar de membro, tá? Ele além de não significar uma melhora significativa desse controle de sangramento, você inclusive poderia causar o quê? Iatrogenia. Já falei de iatrogenia aqui, que é justamente através do seu movimento, da sua assistência, causar justamente uma situação mais danosa ao paciente. Então o paciente às vezes tinha uma fratura incompleta de braço, ao fazer essa elevação, ele faz também uma fratura completa. Então o controle de sangramento hoje é 3 pontos. Tá? Compressão direta, torniquete quando essa compressão direta falha. Se o paciente tiver um sangramento já excessivo, vai direto para o torniquete, pula a fase da compressão direta e reposição de fluidos, tá? Principalmente cristalóide, né? O soro fisiológico, o ringelactato, que dentro desse escopo de reposição, eles são muito já amplamente utilizados, tá bom? Então é isso que faz com que a gente faça. Tá bom? Eu falei ali da reposição volêmica, ela está um pouco mais para dentro do hospital, do intra-hospitalar, mas ela também faz parte do PHTLS, porque lembra que a gente já tem isso muito bem trabalhado lá com o pessoal paramédico, tá bom? X, A, B, C. Agora nós vamos falar justamente sobre o D, que é o quê? Disability, que é justamente a incapacidade. Eu até falava, quando eu dei muito essa aula, eu falava para lembrar o D, quando você lembrar da palavra incapacidade,
tá? Ela é fundamental você lembrar que é justamente um exame prévio da parte neurológica desse paciente. É prévio, tá? É prévio. Por que ele é prévio? Porque a gente usa geralmente duas escalas, tá? É o que nós chamamos de AVDI, tá? Que é o paciente está em alerta. O paciente responde só após comandos verbais. Por que a gente fala muito sobre isso, o paciente está em alerta? Gente, um acidente, um paciente que sofreu algum tipo de trauma, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, acidente automobilístico, você tem uma descarga, uma carga de adrenalina gigantesca. Quem tem uma descarga de adrenalina, o cara vai estar ligadaço, ansioso, é uma situação de trauma, é uma situação de emergência. Então, o teu organismo tem esse boom de adrenalina, tem esse boom ali de cortisol, que é o hormônio do estresse, que isso desencadeia uma série de reações no teu organismo, e principalmente de fuga, né? Justamente nessa questão mais primária, vamos colocar. E aí, o paciente que chega, olha só, você está chegando numa cena, imagina isso, vou atender, sou do SAMU, vou atender um paciente que acabou de ser atropelado. O cara tá com o olho fechado aqui, meu amigo. Meu amigo, Deus o livre, isso acontece comigo, eu tô aqui ligadaço. Eu falei, meu amigo, não, ninguém me toca, pelo amor de Deus, chama o SAMU, chama o bombeiro. Eu tô aqui com o olho aberto. Mas é justamente vocês observarem isso. Então, o paciente que tem justamente está em alerta, isso é um sinal positivo. Então, é um A, que a gente chama do AVDI. Se ele responde apenas após comando verbal, fulano, senhor, o senhor sabe onde está, o senhor sabe o que aconteceu, tá? Isso é interessante vocês saberem. Se ele responde apenas com estímulo doloroso, tá? Através de dor, ou seja, o paciente está com o olho fechado ali, fulano, não reage, e você faz um estímulo. Esse estímulo doloroso, ele é desincentivado a gente falar de doloroso. A gente fala muito estímulo tátil, né? De uns anos para cá. Mas, para uma questão de você lembrar, né, de tocar o paciente, fazer ali, então a gente deixa isso com um método mnemônico, tá? Para as palavras lembrarem você. E quando ele não reage, ele está ali sem reagir. Ou seja, o paciente não tem nenhum tipo de resposta, ele está irresponsível. Irresponsível, e não responde. Não está em alerta, não responde a estímulo verbal, não responde a estímulo doloroso e está irresponsível. Tem uma outra escalinha. E, Júnior, o que eu vou falar aqui, Júnior, olha só. Gente, presta atenção, para tudo aí, para de escrever e olha aqui para mim. Olha só. Na próxima aula que a gente vai falar sobre urgência e emergência, nós vamos falar sobre TCE, nós vamos falar sobre hemorragias digestivas, também cai muito em concurso público, e nós vamos falar de AVCs e AVEs. Tá? AVC, AVE, enfim, a mesma, acaba sendo só, envolve o tronco cerebral quando a gente fala AVE, tá? Que é acidente vascular encefálico. Então, a parte do encéfalo justamente envolve a ponte, o bulbo, enfim, as outras estruturas do cérebro, né? E aí, tem uma escala que ela vai cair no teu concurso. Você pega, eu vou dar uma dica, eu posso dar spoiler, Júnior? Todas as últimas provas da FCC caiu. FCC, Fundação Carlos Chagas. Todas as últimas provas da FCC, Fundação Carlos Chagas, caiu pelo menos uma questão de escala de coma de Glasgow. Isso a gente vai trazer na próxima aula, tá? Por quê? Porque como a gente está numa aula um pouco mais dinâmica, pegou um trauma como um todo, TCE, ela é um pouco a parte desse trauma. Quando a gente fala sobre essas questões, então a gente traz isso um pouco mais específico. Então vou deixar no teu radar, deixar plantada a semente no teu coração, e na próxima aula nós vamos trazer a escala de coma de Glasgow. Então, para o trauma, essa escala inicial, que é o que nós chamamos de AVDI, alerta, resposta verbal, a dor ou irresponsível, é justamente o que a gente usa inicialmente. É um filtro inicial para saber como é que o paciente vai responder. Então aí a gente já tem o atendimento das disabilities, ou seja, das incapacidades que esse paciente pode ter, principalmente com foco neurológico, tá? E aí a gente também investiga isso. E agora vamos para o último, que que é justamente a exposição. Aí, nesse fase, você viu que o paciente, se ele tinha ou não uma
hemorragia exsanguinante, uma hemorragia muito volumosa, tá? Uma exsanguinação. Você observou se esse paciente tinha permeabilidade das vias aéreas, o ar, e controlou a coluna cervical desse paciente para que protegesse esse paciente. Inclusive, já vi várias coisas em relação a isso. Tá? B, se esse paciente tem uma boa respiração, ou seja, a partir da permeabilidade das vias aéreas, essa respiração está sendo adequada e você pode fazer algumas manobras. O C, o controle de outros sangramentos e avaliar pulso, perfusão, coloração da pele e temperatura, tá? Que acaba sendo junto. E nós também temos, justamente aí, as incapacidades, o disability, o AVDI aí para saber um exame neurológico mínimo que a gente pode utilizar. E vamos para o E agora, que é justamente a exposição. Então você avaliou tudo, você vai expor esse paciente de uma forma mais cuidadosa, mas cuidado com uma coisa chamada hipotermia. Nós vamos falar lá na frente, ainda nessa aula, os 5 T's e os 6 H's de causas de parada cardiorrespiratória. Tá? Vamos falar, continua com a gente. Nós vamos falar hoje sobre isso ainda, tá? Nós vamos falar hoje sobre isso ainda. Então nós temos aí justamente esse momento para colocar. Tudo certinho, Júnior, aí? Então continua com a gente. Aí você me fala assim, Juan, hipotermia. Meu amigo, você está em Macapá, que faz 30 graus à noite, meu irmão. Tu não está imaginando que o cara lá no sul do Brasil, ele faz 6, 7 graus à noite. Então essa questão, imagina, chovendo, o paciente sofre um trauma, à noite, asfalto gelado, 6 graus, e você vai expor esse paciente, tenha muito cuidado. Nós temos sim as mantas térmicas que vão ser utilizadas para a gente poder fazer justamente esse controle de temperatura do paciente. Então, expor o paciente e hipotermia, controlar a exposição à hipotermia é o E do nosso método mnemônico. Gente, olha só, já viemos aqui. Vamos ver como vocês estão preparados para isso? Bora fazer umas questões, Júnior? Coloca aqui no tablet que eu já vou passar aqui. Ah? Coloquei inclusive essa imagem aí. Essa imagem foi gerada, Júnior, por inteligência artificial. Foi gerada por inteligência artificial. Vou pegar aqui e tomar uma água. Ela representa justamente o que nós estávamos falando. Então, está vendo aí um paciente sendo atendido. Quando a gente fala de método mnemônico, não quer dizer que para passar para a próxima fase, você tem que... porque imagina você. Gente, as coisas elas acontecem de forma muito dinâmica na urgência-emergência. Então, geralmente são 2 ou mais socorristas. Então, enquanto um está avaliando esse sangramento mais exsanguinante, um já está verificando a abertura de vias aéreas, o outro já está verificando, por exemplo, essa questão da boa respiração. Então, isso é muito dinâmico. Esse método mnemônico é justamente para você lembrar dessas fases, tá? Só isso, tá?